Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast do Urbano Brasileiro. Eu sou Matheus Cardoso, graduando em Ciências Sociais e pesquisador aqui do Urbandata Brasil, e serei o seu anfitrião. E para conduzir essa conversa de hoje, estou na companhia de Jaqueline Custódio. Tudo bem, Jaque? Olá, gente, tudo bem? Sou a Jaqueline, sou graduanda em Ciências Sociais aqui na FEFELESTE USP. Minha segunda participação no podcast Urbanidades. Queria convidar vocês a conhecer as nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, @urbanidadespodcast, e lá a gente tem um Linktree com as nossas outras redes e com a nossa mais recente publicação, São Paulo em Teses. Queria chamar vocês também para conhecer o site do Urbandata Brasil, /100USP, e poder fazer suas consultas de bibliografia lá. Muito bom estar com vocês aqui. Espero que seja um ótimo episódio. Obrigado, Jaque. Eu conto também com a presença de Otávio Cardoso. Tudo bem, Otávio? Olá, Matheus. Olá, Jaque. Olá, professor. Tudo bem? Olá, ouvinte de Urbanidades. É um prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Otávio Cardoso de Moraes. Sou graduando em Ciências Sociais e estou fazendo a minha estreia aqui no podcast. Vai ser um prazer poder contar com vocês aí. Maravilha, Otávio. E no episódio de hoje, nós contamos com a presença de um convidado que já é mais do que da casa, o professor Eduardo Marques, professor titular do Departamento de Ciência Política aqui da Universidade de São Paulo e diretor do Centro de Estudos da Metrópole. Tudo bem, professor Eduardo? Seja muito bem-vindo. Oi, Matheus. Oi, Jaque. Oi, Otávio. Oi, Vânia, que está nos ajudando aqui na parte técnica. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Urbanidades. Muito obrigado, professor. E no episódio de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a última publicação do professor Eduardo, o trabalho Continuidades e Transformações nos Estudos de Política Urbana e Governos, um trabalho que está em inglês, publicado na revista Nature Cities. Para iniciarmos nossa conversa, o senhor poderia contextualizar um pouco sobre o trabalho publicado, o processo de concepção e a escolha da publicação em si na revista Nature? Então, Matheus, essa é uma coisa importante, eu acho, para esse artigo. Assim, essa revista é uma revista, todo mundo sabe, né, que é uma revista muito prestigiosa no mundo da ciência, principalmente nas ciências duras, e que vem fazendo uma política de expansão para ter mais temas específicos. Então, por isso que é Nature City, o nome dessa revista. A Nature passou a ter várias revistas com nomes específicos, centrando a atenção em temas específicos. E esse artigo que eu publiquei é um artigo de revisão da literatura publicado no primeiro número dessa revista. Então, um dos editores dessa Nature Cities me contactou, perguntou se eu não queria submeter uma aposta de artigo fazendo uma análise da literatura de política urbana, né? Política na cidade, políticas públicas urbanas, mas política na cidade. E eu achei que era uma oportunidade importante para estabelecer os parâmetros do debate que vai acontecer a partir de agora na revista, considerando que esse é o primeiro número, e tentando defender aí uma posição das ciências humanas, das ciências sociais, da ciência política, especificamente o estudo da política em si, para análise das cidades. A ideia do artigo era um pouco defender esse campo de proposições mais normativas que estão aparecendo, tanto fazer uma leitura analítica a partir de pontos de vista normativos e não uma leitura normativa, mas que tentam pensar a literatura toda organizada a partir de que tipo de solução que a literatura está apresentando para as cidades. É isso que eu chamo de normativo. Por outro lado, e associado a isso, no interior disso, tem tido uma expansão muito grande uma certa promessa tecnológica de solução dos problemas das cidades. Que toda essa discussão sobre smart cities tem aparecido, tem se disseminado como se fosse possível resolver os problemas das cidades através de soluções técnicas. Então, o artigo parte um pouco dessa premissa que é preciso estudar as cidades e a política nas cidades como ela realmente acontece, não a partir do que a gente gostaria que ela fosse. E, por outro lado, isso tem que ser considerado nas suas dimensões políticas e sociais e não partindo de soluções tecnológicas que possam produzir soluções mágicas. Isso não quer dizer que a gente, por um lado, não tenha, cada um de nós, os nossos pontos de vista normativos e as nossas lições analíticas e ênfases, todas elas partem de pontos de vista normativos e pontos de vista do que a gente acha que a cidade deve ser, só que estudar a cidade como ela é e a política na cidade é diferente de pensar no que a cidade deveria ser. E, por outro lado, soluções técnicas são super importantes para fazer as cidades funcionarem, mas não existem soluções técnicas milagrosas que vão salvar a cidade e a política das cidades. A política e a política das cidades vão ser, como sempre foram, produto de política, produto de dinâmicas de poder, de aliança, de mobilização, produção de ideias, produção de consensos, de articulações políticas, de mobilizações, essas coisas todas é o que vai movimentar a cidade principalmente. Então, defender esse ponto de vista é um pouco a motivação de ter respondido a essa pergunta do editor: será que você não quer submeter? Aí, evidentemente, o artigo foi submetido, teve os pareceres normais, pareceres muito bons até, de 2 pareceristas, e depois foi refiz e
submeti de novo e acabou saindo agora em janeiro desse ano. Agora, entrando um pouco mais no conteúdo do artigo, o professor aponta para uma virada conceitual importante que aconteceu no início dos anos 2000 em relação à maneira como a tradição teórica interpretava os governos locais. A gente queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre o panorama em que houve essa mudança e quais seriam as mais importantes inflexões que vieram nesse novo milênio. Só 2 observações preliminares com relação a esse tema, que eu acho que esse tema é um tema que tudo da política nas cidades, ele enfrenta 2 dificuldades. Apesar de ter uma tradição longa e rica de estudos, ele sempre encontrou 2 dificuldades. Primeiro é uma falta de diálogo entre os paradigmas e as análises da ciência política com as análises dos estudos urbanos. Isso tendeu a se intensificar a partir dos anos 70, 60, do século passado, em que cada uma dessas tradições, a ciência política por um lado e os estudos urbanos por outro, foram trilhando caminhos meio paralelos e com muito pouco diálogo entre si. Então, esse debate que o artigo trata, ele explora justamente esse lugar que é um lugar de pouca densidade analítica, assim, ao longo de muito tempo. Como a Jaqueline acabou de mencionar, a partir dos anos 2000, essa coisa muda um pouco e passa a ter uma intensificação dos diálogos entre a ciência política e os estudos urbanos. Já vou falar mais sobre isso, mas isso é, inclusive, esse próprio artigo e a minha produção recente, elas vão na direção de tentar ocupar esse espaço e produzir esse diálogo. Por outro lado, tem uma outra ausência que eu acho que é notável, que é muito importante, que eu tento um pouco apresentar no artigo, mas tem que resolver esse problema num artigo de revisão, que é a presença ou a concentração excessiva da literatura ao longo dessa tradição inteira no que a gente pode chamar de norte global. Esses paradigmas todos os paradigmas mais clássicos, foram todos produzidos pensando nas cidades europeias ou em cidades bem particulares da Europa e dos Estados Unidos. Então, todo o debate que hoje é super quente, importante, relevante sobre as cidades do sul global e da política e das políticas públicas que acontecem nessa cidade, ele enfrenta uma dificuldade, que é uma dificuldade de tradução desse quadro conceitual que foi produzido para outras realidades que foram produzidas historicamente com processos distintos, ou até mesmo os mesmos processos, mas ordenados de forma distinta ou combinados historicamente de forma distinta. Então, essa é uma outra dificuldade que esse campo da discussão sobre a política urbana hoje enfrenta e que esse artigo tenta ajudar um pouco a colocar. Óbvio que esse problema só vai ser resolvido com a produção concreta de estudos para a política e as políticas urbanas na cidade do sul global e um diálogo com conceitos existentes, um diálogo crítico com os conceitos existentes, tentando interpretar até que ponto é possível utilizar os mesmos conceitos ou é necessário desenvolver conceitos distintos. Meu ponto de vista é que é preciso adaptar e discutir esses conceitos para que eles consigam avaliar a completa variação do fenômeno. O exercício deve insistir o máximo possível no exercício comparativo propriamente, menos no exercício da criação de conceitos distintos que explicariam política num lugar e no outro. Mas agora a tradição. A recuperação da tradição é uma recuperação que eu, depois de organizando a literatura para escrever esse artigo, foi ficando claro para mim que tem 2 grandes eixos que vão ao longo do tempo organizando essa tradição. 2 grandes preocupações que a literatura vai ter. A primeira é a ideia da autonomia, quanto os governos locais são autônomos dos soberanos, no Weber, são autônomos dos governos nacionais, quando os estados nacionais já estão estabelecidos, mas também quanto eles são autônomos com relação aos outros atores da cidade, notadamente os atores econômicos. Então, quanto as elites políticas locais e os políticos eleitos e os governantes conseguem produzir políticas que não expressem meramente os interesses dos produtores privados da cidade. Isso é muito forte na literatura dos anos 60 e 70, na escola marxista de sociologia urbana e depois nos modelos da economia política, né? De crescimento e regimes urbanos. Então, o artigo tenta seguir esse eixo da autonomia, como a autonomia está presente, e um outro eixo que é muito importante também, que também está presente muito fortemente, que é o eixo da democracia e da igualdade, ou das desigualdades, né? A falta de democracia e das desigualdades. Isso está presente lá, é levantado muito fortemente no debate que acontece nos Estados Unidos sobre o chamado debate do poder das comunidades, que opõe o teórico das elites ao pluralismo, então nascente ali nos anos 50, e a questão do quanto a democracia e esse assunto está presente na literatura até hoje e passa, por exemplo, toda a discussão sobre participação social e cidadã nos anos 80, muito forte na América Latina, desembocando
nos estudos também contemporâneos sobre democracia, governança urbana, etc. e tal, incorporam também a primeira tradição, né? A tradição da autonomia, da discussão sobre o vertical e o horizontal, da discussão da governança multinível, etc. Eu diria que são esses dois os grandes eixos. Pelo menos eu enxergo assim, escolhi contar essa tradição a partir desses dois grandes eixos. E a tradição propriamente, essa tradição começa lá no século XIX, talvez começo do século XX, com debates na Europa e, em paralelo, debates nos Estados Unidos sobre dois temas diferentes. No caso europeu, com a contribuição importante do Weber, pensando a cidade como espaço da autonomia com relação à concentração de poder na mão dos soberanos, sobretudo absolutistas, né? E como a cidade é o lugar da democracia e da autonomia, uma autonomia burguesa, autonomia associada aos interesses econômicos locais, mas é ali um lugar de construção de soberania alternativa ao longo do processo de construção dos Estados nacionais. E isso marca muito o debate das cidades europeias. Posteriormente, e uma tensão muito grande da literatura europeia até hoje, por exemplo, nas elites econômicas locais. Aí, elites econômicas entendendo como as elites organizadas em torno das associações comerciais, das associações industriais, etc. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, a cidade entra no final do século XIX e do século XX com muita força na discussão sobre as máquinas políticas, né? Como o funcionamento da democracia local norte-americana nas grandes cidades, sobretudo as cidades com muita população imigrante muito grande, passavam pela existência, pela montagem de máquinas políticas de mobilização desses imigrantes que recorriam a diversas práticas não democráticas de mobilização, mas que eram, por outro lado, responsáveis por mobilizar politicamente e integrar politicamente esses imigrantes recém-chegados nos Estados Unidos. Então, isso tem uma crítica forte às máquinas políticas e depois tem uma resposta, uma receita de solução desse problema através de um movimento de reforma urbana, que é um movimento de despolitização da política urbana nos Estados Unidos, uma reforma institucional, que leva os governos locais, os formatos de governo local nos Estados Unidos serem muito diferentes e muito heterogêneos. Muitas cidades, inclusive cidades grandes, em que não há eleição partidária, por exemplo, para prefeito, ou que não tem nem prefeito, e a cidade é gerida por um gerente, um alto burocrata contratado, que é buscado no mercado privado para gerir a cidade, que gere a cidade junto com os vereadores e a Câmara dos Vereadores. Mas ele executa, né? O executivo profissionalizado não é eleito e não é sujeito à soberania popular. Então tem muitos formatos diferentes, isso é produto desse movimento de reforma urbana. Um outro momento importante de produção teórica sobre o funcionamento da política na cidade é o se chamando na literatura de debate sobre o poder das comunidades, né? Que acontece muito fortemente nos anos 50 e 60, que opõe teóricos das elites ao pluralismo, então, em construção. A ideia aí é os teóricos das elites dizendo que existiriam elites locais que conseguiriam controlar de maneira duradoura no tempo e ampla tematicamente as políticas locais, fazendo com que a alternância do poder fosse uma coisa menos importante, quase de mentirinha, e os pluralistas sustentando que, apesar de existirem graus elevados de desigualdade econômica que afetam a igualdade política, caso está se falando sobre os Estados Unidos, né? Como a democracia norte-americana organiza o poder, com um grau de conflituosidade muito grande entre as elites, nenhuma elite específica conseguiria capturar o governo local e não existiria, portanto, uma elite, embora eles concordem que existam elites no plural. E o funcionamento da democracia, no fundo, é a rotação das elites segundo regras institucionais pré-estabelecidas. Então, aqui a gente vê bastante fortemente os dois eixos que eu falei antes, né? Da autonomia contra a democracia. Na sequência, um outro momento importante são os anos 60 e 70, em que a literatura acontece dos dois lados do Atlântico, mas muito fortemente na Europa, especialmente na França, quando uma cultura marxista da cidade se constitui, que não trata especificamente de instituições políticas, mas toca nas instituições políticas, né? Passa pelas instituições políticas, fala do Estado, mas não especifica muito o que considera que está acontecendo. Mas, enfim, tem uma leitura da escola burguesa urbana marxista, especialmente francesa, sobre esses fenômenos que a gente está falando. E logo na sequência, duas importantes contribuições norte-americanas que dialogam um pouco com as ideias da escola marxista de sociologia, que são a explicação da política pelas máquinas de crescimento e a explicação das políticas pelos regimes urbanos. Esses modelos a gente chama de modelos da economia política. Nas máquinas de crescimento, a ideia, ambos olhando para os Estados Unidos, né? A ideia é que a estrutura do federalismo fiscal norte-americano deixaria os governos locais com baixos recursos econômicos, fazendo com que eles tenham que mobilizar recursos privados para poder fazer as políticas municipais. Então, o federalismo fiscal norte-americano deixaria as elites políticas locais reféns das elites econômicas locais, e a promoção de crescimento
crescimento aí demográfico, crescimento em termos de construção e de incorporação imobiliária, de renovação urbana, seriam uma única solução que essas elites locais teriam. E aí as cidades se transformariam em máquinas de crescimento. Por outro lado, alguns anos depois, se desenvolve a ideia dos regimes urbanos. As cidades, na verdade, esse modelo da máquina de crescimento sugere a existência de um único resultado, quando, na verdade, esses resultados dependem também da composição do eleitorado local, das burocracias e das situações que estão impostas. Então, da cidade, propriamente. Que cidade a gente está falando? E aí variariam de uma cidade para outra. Você teria a possibilidade de ter vários regimes urbanos, considerando a forma como os políticos locais, as lideranças políticas locais, conseguiriam mobilizar os interesses, principalmente do eleitorado, mas principalmente os interesses privados, liderando os interesses privados na construção de um certo projeto. E esse projeto, na medida em que ele se estabelece com mais força, ele vira esse tal desse regime, né? Tem uma certa permanência e que continua no tempo. E aí que você pode ter tanto regimes que se aproximam de máquinas de crescimento, tipo o principal autor, o Bernstein, chama de regimes de incorporação imobiliária, quanto regimes de preservação, por exemplo, regimes de anticrescimento, regimes de manutenção da cidade segundo as características que ela está abordando. Todas essas perspectivas e esses dois modelos, a máquina de crescimento e os regimes, eu acho que eles são os modelos que internacionalmente mais se disseminam. Apesar de também ter muitas críticas à transposição desses modelos para outros lugares. Por exemplo, no caso brasileiro, o federalismo fiscal brasileiro funciona de um jeito totalmente diferente do norte-americano. Então, a transposição das máquinas de crescimento no Brasil é bastante problemática em termos conceituais. Prefeitos podem fazer associações com a indústria da construção e os incorporadores imobiliários. Eles não fazem isso porque não existem recursos fiscais à disposição. Eles têm repasses constitucionais obrigatórios e eles têm impostos locais que podem lançar mão se eles quiserem desenvolverem políticas para isso. Esses dois modelos são os modelos mais disseminados até os anos 2000 e a gente chega em que a literatura de governança se desenvolve. No artigo, o professor aponta que o crescimento urbano ocorrerá sobretudo no sul global. Visto que nossas noções de mundo urbano, na maioria das vezes, se baseiam no que são as cidades do norte global e pensando na necessidade de novos conceitos explicativos, como o senhor acha que isso impactará a produção acadêmica ainda por vir? Isso é uma ótima pergunta, Otávio. Num certo momento, na discussão sobre estudos urbanos propriamente, a partir dos anos 2000, assim, meados dos anos 2000, aconteceu o que a gente chama de virada comparativa, com alguns autores chamando a atenção para a tendência de excessiva concentração dos modelos teóricos em cidades do norte, o fato de que eles foram produzidos, construídos a partir de cidades do norte. Então, tem sugestões, se sugere ali a desenvolver um conjunto de comparações entre cidades que incluam o sul global, para alguns, em versões mais radicais, produzindo teorias a partir do sul, mas para outros, produzindo conhecimento teórico que incorpore a completa variação do fenômeno, né? E uma teoria pode ser produzida sem que se cubra a completa variação daquele fenômeno na hora que você está fazendo a teoria, senão você produz interpretações que são enviesadas para certas situações e esquecem outras. Então tem uma efervescência, no fundo, recente de estudos sobre cidades do sul global e também uma efervescência de comparações de vários jeitos diferentes, né? Tanto comparações cidade a cidade, quanto comparações de N grande com muitas cidades, comparações sul-sul, quanto comparações entre o sul e o norte, para tentar justamente mundializar a teoria. São conceitos que aparecem no debate. Isso permitiria fazer uma análise que dê conta das dimensões das cidades como um todo. Concordo inteiramente com a premissa desse debate de que as teorias existentes foram excessivamente concentradas no norte global, mas eu não acho que a oposição entre capacidade de generalização e estudo de caso, num sentido mais específico, né, faça muito sentido, porque eu acho que a cidade é um objeto muito complexo. A cidade nunca vai ser coberta por uma única teoria. Então, não existe a possibilidade da gente chegar a uma teoria urbana, assim como eu não acredito na existência ou que se vai chegar uma teoria do Estado. A gente desenvolve teorias sobre partes específicas do fenômeno. E algumas partes do fenômeno, as teorias viajam mais fácil do que outras, porque o fenômeno depende mais ou menos de especificidades locais. Então, só para dar um exemplo, os incorporadores imobiliários de São Paulo, eles basicamente têm as mesmas estratégias e seguem as mesmas lógicas dos incorporadores imobiliários de Beijing, de Beirute, de Nova York, porque a lógica do funcionamento dos mercados de terra e a lógica do
do funcionamento do financiamento habitacional, da lógica do processo imobiliário propriamente, da valorização da terra, é muito similar. Embora as condições sejam muito diferentes, mas aí é uma questão empírica, né? Não é uma questão teórica. Então é muito mais provável que a gente vai produzir uma teoria que vai explicar a incorporação imobiliária mundo afora. Mas quando você pensa, por exemplo, nas estratégias de sobrevivência e as práticas das populações vulneráveis, pobres, em diferentes situações do mundo, tem muitas diferenças entre elas, né? Talvez você possa dizer assim, no sul global tem algumas situações, então na América Latina, os pobres habitam espaços relativamente similares e têm estratégias relativamente similares. Sim, talvez isso possa ser transposto de alguma forma para o sudoeste da Ásia, embora alterando aí as intensidades da pobreza, da desigualdade. Por outro lado, é difícil comparar as estratégias de sobrevivência dos pobres urbanos em São Paulo ou em Lagos, na Nigéria, com as estratégias de sobrevivência e as práticas dos pobres urbanos em Londres ou Nova York. Isso não quer dizer que não exista pobreza e muito menos que não exista desigualdade nesses lugares também. Mas as situações são muito específicas, fazendo com que as práticas, interpretações que as pessoas têm e as práticas que elas desenvolvem sejam bastante distintas. E esse assunto, esse tema, subtema do urbano, ele tende a viajar muito menos. E é muito mais difícil fazer o grau de generalização das teorias e do conhecimento que se produz em relação a esse fenômeno. Então, um pouco isso, assim, essas últimas 2 décadas já foram décadas de comparações, de desenvolvimento de comparações bastante significativas, mas esse negócio ainda tem que avançar bastante e tem muito espaço para fazer comparações tanto sul-sul quanto sul-norte, né? Eu gosto muito das comparações sul-norte, porque eu acho que elas colocam em perspectiva as teorias que foram produzidas no norte e permitem avançar a produção teórica bastante. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Perfeito, professor, muito obrigado. Retomando um pouco o assunto que o senhor estava comentando um pouco antes, pensando que existe agora um termo mais amplo e mais adequado para poder pensar nas mudanças mais recentes no papel do Estado, na produção e implementação das políticas públicas, esse termo é a governança urbana que o senhor comentou. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre esse conceito e como que foi a inserção dele na literatura contemporânea? Ótimo, eu acho super importante essa pergunta. Então, governança é uma expressão muito plástica, né? Ela, inclusive, confunde um pouco porque tem diferentes literaturas tratando de governança, né? Tem, inclusive, artigos com uma certa idade já que fizeram esse mapeamento das utilizações do termo governança, e ele é utilizado em relações internacionais, em finanças públicas, políticas de desenvolvimento, aí não em estudos, mas com toda a discussão sobre boa governança, e, portanto, é um tema perigoso. Conceitos que querem dizer muitas coisas têm que ser usados com cuidado porque eles acabam podendo não dizer nada. Mas, se a gente precisa eu acho que ele é útil. Tem uma certa literatura que tem feito isso. Que literatura é essa? Uma literatura que parte da ideia que não é normativa, então ela não tem nada a ver com a ideia de boa governança, ela não tem nada a ver com a ideia de governança eficiente, ela também não tem nada a ver nem com a ideia de governança participativa. Essas duas expressões, governança eficiente e governança participativa, foram as duas formas como essa literatura entrou, como a governança entrou na América Latina com força nos anos 90 e 2000, começo dos 2000. A ideia de governança eficiente foi muito forte durante o período em que o governo Fernando Henrique estava tentando implantar uma reforma do Estado no Brasil com um certo projeto que era liderado pelo Bresser Pereira. Então teve uma literatura muito centrada nele, nas pessoas associadas a ele, de alguma forma ligadas à economia, à administração pública, às FGVs em geral, discutindo as condições da construção de governança que permitiriam reformar o Estado, né? As condições de reforma do Estado poderiam produzir condições de governança, especialmente da economia, de maneira eficiente. Um outro uso desse termo que aparece nos anos 90, um pouquinho, mas a ideia ali estava muito mais associada à ideia de poder local, e ela depois, essa ideia de poder local, se transforma na ideia de governança participativa no começo dos anos 2000, então uma literatura que avança. Essa está presente até hoje, embora de forma minoritária, que vai tentar discutir, que vai englobar os estudos sobre conselhos, orçamento participativo,
esferas participativas em geral. Que é interessante, ela também tem uma dimensão normativa, ela também tem uma dimensão de propor que as cidades incorporem maior democratização. Ela, assim como a anterior, ela é confiada do Estado. Se a anterior, a governança eficiente, ela propunha resolver o problema botando mais setor privado, a ideia de governança participativa propõe incluir mais atores da sociedade civil. Mas as duas interpretações são interpretações desconfiadas do Estado, das instituições. Enfim, não é disso que a gente está falando. Tem essa tradição, mas tem uma outra tradição que vem muito mais da constatação empírica de que os governos em geral, especialmente os governos urbanos, essa ideia também é aplicável para os governos nacionais, transformações econômicas, políticas, institucionais e também sociais, até mesmo culturais, acontecidas a partir dos anos 70 e 80, foram fazendo com que as políticas de governo, políticas públicas, fossem ficando menos exclusivamente centradas em atores do próprio governo. Então tem uma dimensão de escala, multiescalar, em que, por um lado, muitos países começam o processo de descentralização ou de devolução, a descentralização em várias escalas, né, que chegam até o limite, no limite podem chegar até escalas muito desagregadas, ou podem chegar até o governo municipal, ou podem chegar até mesmo um governo nacional, que é subnacional, como no caso da Inglaterra, em que o Reino Unido descentraliza políticas da Escócia, por exemplo, e isso eles chamam de devolução, mas de qualquer forma, níveis mais baixos de governo se tornam mais importantes relativamente. E por outro lado, tem uma escala para cima também, porque entidades multilaterais, a transmissão de ideias nas redes de produção de políticas, atores internacionais, ficam cada vez mais importantes nas decisões que estão sendo tomadas localmente. Então tem uma tanto escala para baixo quanto uma escala para cima que muda, e a governança tenta capturar isso, né? E você deixa que variem os atores que estão presentes. Por outro lado, essa mesma literatura também constatou é que os atores envolvidos na produção das políticas passaram a ser mais diversificados. Se você tinha lá nos anos 50 um governo local tipicamente fazendo tudo, ou fazendo grande parte do trabalho de fazer as políticas acontecerem, a partir dos anos 70 e 80 você tem processos, por exemplo, de privatização importantes, processos de concessão para empresas privadas, processos de parceria público-privada, diversos arranjos em que o setor privado ou atores do setor privado participam das políticas mais do que eles participavam antes. Por outro lado, e às vezes até ao mesmo tempo, atores da sociedade civil passaram a participar muito mais fortemente. Sejam eles atores movimentos sociais, mas também atores do terceiro setor passam a participar de políticas públicas, participar da implementação de políticas, né? Até mesmo indivíduos da comunidade passam a ser integrados nos sistemas de produção de políticas locais, no caso, por exemplo, dos agentes comunitários de saúde do Programa de Saúde da Família, no Brasil, que são pessoas da comunidade que são incorporadas dentro da política. Então, tem essa coisa assim de que as políticas foram ficando menos, ao mesmo tempo que a escala, elas passaram a incorporar uma dimensão multiescalar, elas também passaram a incorporar um conjunto mais amplo e mais heterogêneo de atores. Isso, tudo que eu estou falando, é uma constatação empírica. Os governos estão funcionando mais assim. Essa literatura de governança que eu estou me referindo, ela tenta construir um arcabouço analítico que permite dar conta dessa variabilidade crescente sem excluir uma parte do fenômeno porque ele não encaixa dentro do conceito anterior, certo? Então, se você continuar aplicando a ideia de uma análise de política pública muito centrada nos órgãos públicos, no nível local, você pode perder uma parte do fenômeno importante que está acontecendo porque tem coisas que estão acontecendo em outro nível e que são eles que estão explicando a política. Ou tem atores que estão fora do Estado e em interação com o Estado que estão produzindo consequências importantes para os políticos. Então, o Conselho de Governança ele tenta incorporar de uma maneira plástica esses múltiplos níveis e esses múltiplos processos e esses múltiplos atores para tentar entender quem governa o quê, quem governa quando o governo não governa. Porque a gente sabe que tem múltiplas formas de governo nas cidades, inclusive grupos que não são estatais governando. Isso não quer dizer que os governos não sejam importantes, eles continuam centrais para discutir as políticas, né? O Estado continua central e os governos continuam centrais. O Estado, em formação social e política histórica, e os governos locais, especificamente, continuam centrais para explicar o que funciona com as políticas públicas na cidade. Mas preciso incorporar um conjunto mais amplo de atores em interação entre si e mais amplo de escalas do que simplesmente o governo local para entender as políticas que acontecem na cidade. E é isso um pouco o que essa literatura de governança tem tentado fazer. Importante dizer que no momento atual que a gente vive nos debates internacionais, ele é um momento bem prolífico porque ele junta a densificação dessa discussão sobre
governança com um interesse renovado dos comparativistas, sobretudo norte-americanos, na discussão sobre política urbana. Depois de várias décadas em que os comparativistas não estavam muito interessados em cidades, passaram novamente interessados em cidades. Então tem um campo de estudo sobre política do urbano e política urbana que tem ficado mais denso e mais interessante na última década. Perfeito, professor. Como o senhor acabou de apontar, a gente está num cenário bastante diferente daquele em que os agentes públicos tinham a centralidade mais concentrada neles, na produção e na entrega das políticas públicas. Então, esse cenário das décadas de 70 e 80. Como esse fato pode afetar as pautas políticas locais e as relações entre os governos municipais e estaduais? É isso mesmo. A gente tem um conjunto de atores mais heterogêneo, tem que ser considerado tanto no caso de quem está estudando as cidades, quanto no caso de quem está produzindo política e políticos, né? Quem está na carreira política, ou fazendo política, ou militando na sociedade civil, ou quem está produzindo políticas públicas dentro da máquina estatal, na burocracia. É necessário incorporar esses novos atores e pensar de forma mais abrangente para conseguir dar conta do desafio. Eu acho que esse deslocamento não é um deslocamento negativo, porque tornou mais complexa o jogo político, sendo possível incorporar ou integrar na produção de políticas dos atores presentes na cena urbana. Perfeito, professor. E de que forma a crise nos sistemas tradicionais de representação política pode acabar afetando, né, o crescimento das cidades no mundo urbano, sobretudo no sul global? Então, isso é uma excelente pergunta. Eu não tenho uma resposta fácil para ela, não. E eu acho que, em parte, porque a literatura não se debruçou muito sobre isso, né? Existe um grande desconhecimento sobre o funcionamento da política local, sobretudo em cidades do sul global. Cidades do sul global foram, durante muito tempo, representadas ou interpretadas a partir da ideia de que elas representam uma... Na verdade, tem duas visões polares. De que elas são um lugar de desgoverno, da desordem, do clientelismo, da corrupção. E, por outro lado, uma outra literatura dizendo que elas são os berços da participação cidadã no terceiro milênio. E a participação social das cidades vai salvar a representação política tradicional. Não aconteceu isso, né? Não aconteceu nem uma coisa nem outra. Nem a representação política foi salva, como a gente sabe, E, por outro lado, apesar de todos os seus defeitos, as cidades do sul global funcionam. Diariamente, elas são governadas. Lixo é recolhido, os ônibus trafegam, pessoas chegam no trabalho, voltam para casa. Tem diversas disfuncionalidades, mas tem diversas funcionalidades que funcionam. Sabe? A literatura não sabe direito como é que isso acontece, eu diria. E eu não estou fora dessa literatura, eu não tenho uma solução para isso, mas eu acho que a gente vem aprendendo nos últimos anos mais claramente como é que essas coisas se colocam. Vem aprendendo, por exemplo, que a interpenetração entre Estado e sociedade civil, que já era relevante, porque os Estados são parte da sociedade em geral, assim como a sociedade civil, mas essas múltiplas conexões passaram a ser mais intensas em período recente por conta dessas transformações que o Conselho de Governança tenta descrever. Os Estados estão mais interpenetrados, os poderes locais estão mais interpenetrados com atores sociais de diversos tipos. Por outro lado, o poder local tem lançado mão de, sobretudo no Brasil, de capacidades políticas e de governo de fazer as coisas estão muito associadas à sociedade civil, ao ponto de o Adriano Lavalli, por exemplo, chamar de capacidades socioestatais, não mais capacidades estatais, né? Tem uma dimensão de integração e interação aí com atores societais que a gente vem aprendendo bastante, que eu já trabalhei bastante sobre isso, com a ideia de permeabilidade do Estado e tecido relacional do Estado e tal, e que eu acho que tem uma dimensão relevante, as coisas foram muito importantes para a produção de políticas públicas, para a reforma das setores de política pública no Brasil no período democrático recente. Por outro lado, tem outros aprendizados que dizem respeito à questão partidária. A mobilização política territorial, ela era entendida de uma forma muito negativa. Ainda é uma parte grande da literatura que insiste, sobretudo internacional, olhando para o sul global, que insiste em considerar as práticas de mobilização política nas cidades do sul capturáveis pelo conceito de clientelismo. O conceito de clientelismo que foi produzido para descrever uma situação política muito distinta, em contextos rurais, onde haveria uma forma de monitoramento muito forte dos eleitores pelos políticos, formas muito diretas, quando não se estabeleceria nem cédula oficial, quando o voto não era secreto. Esse conceito foi transposto para o contexto contemporâneo e uma parte importante da literatura que discute isso, discute casos exemplares da presença, da permanência dessas práticas e afirma que as práticas continuam existindo em geral, porque elas continuam existindo no peronismo argentino,
não, ou em cidades no interior do Nordeste brasileiro. Quando, na verdade, o teste, importante para saber se isso continua sendo a forma principal de mobilização política, é o contrário, né? E ir para os casos que sejam mais difíceis, não para os casos que sejam mais fáceis, ou então ir para casos que não sejam nem difíceis nem fáceis, que sejam mais ou menos medianos em termos de dificuldade e funcionamento dessas máquinas políticas. Então, a gente tem aprendido, apesar disso que eu acabei de falar, apesar da literatura ainda continuar insistindo nessa ideia, nesse conceito, a gente tem aprendido bastante sobre a mobilização política local do sul global e tem conseguido, inclusive, encontrar elementos de comparação, elementos de conexão com o funcionamento da mobilização política e o norte global. Sugerir que, na verdade, uma parte importante do que se chama de clientelismo, na verdade, é similar ao que o norte global chama de serviços aos constituintes, né? São formas de mediação política para resolver problemas. Por outro lado, essa literatura mais recente tem chamado a atenção para a existência de mobilizadores políticos, intermediadores de vários tipos diferentes, desde brokers mais locais, superlocais, que se relacionam ali com líderes familiares e do bairro, muito do bairro, comerciantes, até brokers que controlam grandes territórios e controlam, na verdade, redes desses brokers no norte. Então tem uma outra frente aí que está se abrindo importante, que dialoga com a discussão sobre legislativo, sobre o funcionamento dos legislativos locais, dialoga com a redução de políticas e as burocracias políticas de base territorial, ou território da cidade diretamente. Então eu não tenho uma resposta para essa sua pergunta. Eu acho que a crise de urbanização, ela evidentemente também alcança cidades, e acho que a literatura não tem hoje, os debates não tem conceitos, conhecimentos, conclusões estabelecidos sobre a política das cidades ainda, especialmente nas cidades do sul global, mas a gente tem avançado nessas últimas décadas para entender melhor dimensões desse fenômeno da política global. Para finalizar, a gente queria fazer essa última pergunta. O termo liberalismo, segundo o professor, é super utilizado nos estudos urbanos. Aí a gente queria saber quais seriam as implicações desse uso indiscriminado do conceito para tantos casos diferentes. Isso é uma dimensão bem específica, né? Mas eu acho que a ideia de neoliberalismo também é um outro termo, assim como governança, que quer dizer muitas coisas que pode no final não dizer nada, né? Justamente que quer dizer muitas coisas. Então ele tem que ser bastante bem definido para ele poder ser útil analiticamente. E eu acho que literaturas internacionais de estudos urbanos, especificamente, elas têm utilizado fortemente o conceito de neoliberalismo como se ele, em si, ele respondesse alguma coisa com relação às situações que estão sendo colocadas, né? É quase como se fosse assim, os estudos de neoliberalismo partem de um princípio taxonômico da explicação, que é de que se você consegue dizer o que cada coisa é, você está explicando alguma coisa. Mesmo que existam políticas neoliberais num certo lugar, analisar os conteúdos concretos das políticas é que deve ser objetivo da análise. É só estudando realmente o que aconteceu em detalhes que a gente consegue entender o que aconteceu. E não nominando certo fenômeno num certo processo. Isso que eu digo num certo momento. Seguindo, na verdade, o pedaço que eu cito o Patrick Galet, que é um autor super importante da discussão sobre governança urbana recente, mas que tem um artigo bastante crítico a esse uso disseminado da expressão neoliberalismo, como se a nominação da coisa fosse igual à explicação do que acontecendo. Acrescente-se a isso o fato de que a própria literatura sobre neoliberalismo urbano admite que existem muitas coisas diferentes que eles chamam de neoliberalismo urbano. Então, o que reforça o que falei há pouco, é muito mais importante do que botar o label, é entender o que aconteceu, quais são as políticas que estão presentes. Que em alguns casos são chamados como de neoliberalismo situações de autocratização do processo decisório. Em outros casos, são chamados de neoliberalismo processos de transferência para o setor privado de capacidade de execução. Em outros casos, tem a ver com a desregulamentação da regulação da terra, da regulação dos mercados fundiários, dos usos da terra. Em outros casos, é a financiarização da produção por incorporação e a possibilidade de compra de potenciais adicionais de construir. São coisas muito diferentes e nem todas elas, ou a maior parte delas, acontece num lugar e não acontece no outro. Então, por um lado, a utilização do conceito ajuda pouco, porque ela está descrevendo coisas muito diferentes, e por outro lado, a mera enunciação não ajuda quase nada a entender o que está acontecendo em cada lugar, que é muito mais proveitoso falar sobre o processo propriamente e sobre as coisas que foram observadas. Bom, obrigado, professor. Eu queria agradecer imensamente pelo episódio de hoje, principalmente a você, professor Eduardo Marques, por dividir um pouco da sua pesquisa com a gente. Parabenizar pelo artigo publicado. Eu acho que ele ficou mais do que evidente que ele é de suma importância para ciências sociais, para ciências humanas, para ciência política, sobretudo. Então, eu passo primeiramente a palavra para a Jaque e para o Otávio. Muito obrigado por dividir a banca comigo nesse episódio.
Agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no podcast. Gostei muito do episódio e acho que o público vai se interessar bastante também. Então agradeço mais uma vez. Muito obrigada, gente. Obrigado, Matheus. Obrigado, Jaque. Obrigado, professor Eduardo Marques. Foi um prazer fazer parte da banca na minha estreia para discutir esse artigo muito relevante, super atual sobre o urbano. E é isso, só gostaria de agradecer mesmo. E parabenizar o professor pelo excelente artigo. Obrigado, gente. Eu é que agradeço. Matheus, Jaqueline, Otávio e o Vânia, tá na parte técnica. A possibilidade de estar aqui com vocês e conversar sobre esse tema. Obrigado. Muito obrigado, professor. É sempre um prazer recebê-lo você aqui no Urbanidades. E em nome de toda a equipe do Urbandata Brasil, meu muito obrigado ao ouvinte que ficou com a gente até aqui. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais e de acessar o site do Urbandata. A gente se encontra no próximo episódio aqui no Urbanidades. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.